Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse programa maravilhoso, As Coisas da Vida e do Espírito. Tudo bem, professor? Tudo bem, realmente maravilhoso o programa e estar reunidos com vocês é fantástico e reunidos em nome de Jesus. Vamos dar início então com a leitura de mais um capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, hoje com o capítulo número 3, Não te detenhas na marcha. Atravessa o portal da esperança, pois chegou o momento de realizar o que almejava. Siga em frente sem olhar para trás, pois você venceu pela persistência. O amor é a fonte que anela os sentimentos mais nobres, é a força realizadora. Que este dia seja um marco de novos tempos. Não se detenha, apenas seja prudente. A visão de um futuro que te enobrece, que te traga uma sensação de paz, um refrigério na alma que te faça caminhar com segurança, sempre foi possível, mas ainda não estavas pronto. Agora que adquiriste conhecimento que te levaram até este ponto, impulsiona-te para frente. Ainda há muito a aprender. Quando tinha preguiça mental, tudo era mais difícil. Quando permitias que vozes perturbadoras dentro da tua cabeça desviassem o teu caminho da redenção, era impossível avançar. No planeta de transição, quase todos nós experimentamos algum tipo de sofrimento interior e a agonia se torna mais evidente no momento da decisão de mudança, de abandonar os vícios e os atos mundanos. Não se esqueça de agradecer. Como nos ensina o Consolador prometido, devemos dar graças em tudo. Graças à inspiração divina, graças àqueles que nos apoiaram e graças aos desencarnados que compartilhavam dos mesmos gostos e que se afastaram de nós, respeitando o livre-arbítrio. Assim como o mestre Nazareno sempre orientou, entre aspas, vá e não volte mais a pecar. Busquemos seguir tais conselhos, sigamos em frente sem perder tempo. Então é isso, não se detenhas na marcha. Já deu passos que te colocam na senda da redenção, no processo de melhoria? Inspire-se cada vez mais a seguir em frente. O que ficou para trás, os erros que foram cometidos, não se prenda neles. Eles já passaram. Se encha de esperança para um porvir melhor. Siga em frente, não se detenha na marcha. Vamos lá? Vamos começar, e hoje o nosso tema foi bastante pedido pelas redes sociais, muitas mensagens, e ele fala entre a razão e o infinito. São sobre transtornos, alma e ciência. Que muitos transtornos são vistos como loucuras. Então, aí fizemos uma coletânea e o professor vai discorrer sobre esse tema. Vamos começar com a primeira pergunta, professor? Sim, vamos lá. É um tema fantástico. E vamos lá, vamos ver. Os transtornos, a loucura, são apenas doenças do cérebro, segundo o Espiritismo, professor? Não são doenças do cérebro. É isso a pergunta? Se são só doenças do cérebro? São só do cérebro? Não. Como é que o Espiritismo vê isso, né? Que quando fala assim dos transtornos, muito hoje está uma gama grande de crianças com autismo, TDAH, pessoas com bipolaridade, uma depressão que não cura. Então, tudo isso, às vezes, você olha e muita gente fala, fulano está doido, está louco. Mas são os transtornos, né, que hoje acomete bem a sociedade, né, a ansiedade. Então, é isso aqui que
foi a coletânea das perguntas. Sim. Você quer que eu repita? Não, vamos lá, acho que já deu para entender. Caso contrário, aí você dilata um pouquinho mais. O cérebro, para que a gente compreenda, o cérebro, tal como o fígado, tal como o coração, faz parte desse arcabouço, dessa coletânea de órgãos que nós temos. O cérebro é físico e, como eu citei, outros órgãos poderia se desorganizar, o cérebro também. Imagine que, de uma complexidade, o cérebro é fantástico de se estudar, de se perceber, córtex frontal, os lóbulos esquerdo, lóbulo direito, o bulbo, olha, é coisa fantástica. As glândulas, a glândula pineal, as glândulas pituitárias, muito interessante. Mas vamos imaginar que isso é um motor, que isso é uma ferramenta para ser processado. Então, o motor pode se danificar por qualquer circunstância, por qualquer desequilíbrio, um desequilíbrio físico-químico. Então, realmente necessita de medicamentos. Tudo aquilo que não for da intervenção medicamentosa ministrada por médicos, elas são os problemas da alma. Hoje ainda a ciência se debruça para conhecer esses 3 andares do cérebro que o Dr. Sérgio Lopes, com mais outros 2 médicos, sendo o Dr. Délcio e outra médica, inclusive médica veterinária, ela, não me recordo o nome, já desencarnada, escreveram o livro O Cérebro Triuno. Ou seja, eles dividem o cérebro em 3 andares, e aí você vai ver uma semelhança de 3 partes do cérebro, e id, ego e superego, como Freud trouxe para um outro entendimento. Nós vamos aí, a ciência vai se debruçando em cima do cérebro, que tem a mente, que tem o consciente, que tem o subconsciente. São coisas assim fantásticas. Então, mas ali no cérebro, ali naquela glândula pineal, a residência do espírito, essa comunicação, essa simbiose de espírito com a parte cerebral. Então, o corpo físico, vamos dizer assim, toda a matéria, todo o corpo físico, se retirar o espírito, a alma, falando no entendimento tecnicamente espírita, que é o espírito encarnado, se retirarmos a alma, o corpo fenece, não sobrevive. Nem mesmo através de aparelhos, o corpo não sobrevive. Vai se desgastando, mesmo com aparelhos, e tem que desligar o aparelho. Desencarnou. O que é desencarnar? É sair da carne. Então, a alma, se ela se desliga do corpo físico, ela não tem essa... Por que se o coração para, os aparelhos fazem bombeamento do coração, há um coração artificial ali sendo colocado a trabalho, tudo jóia, o corpo está vivo. Agora, quando o médico diz, houve morte encefálica, não tem mais jeito. Então, é esse motor principal ali, ligado com o coração, porque o coração é importantíssimo para o cérebro,
porque aquele que, pelo menos por gravura, já viu um cérebro, uma gravura mais próxima da realidade, vai ver uma ramificação, os fiozinhos vermelhos que tecem todo o cérebro, que são os capilares que dão toda aquela vida para o cérebro. Então, essa união, quando há o espírito transmite ao cérebro uma enfermidade. Essa enfermidade nós vamos ver um pouquinho mais à frente quais são os resultados, porque isso que se o médico não conseguiu detectar, é problema da alma. O psiquiatra, poderíamos dizer assim, é meio que um médico de alma, porque ele vai buscar, tentar perceber se há algum desequilíbrio físico-químico dentro do cérebro. Se não houve, ele vai começar a tratar com as argumentações, com a terapia, para ver se encontra essa raiz do problema que a pessoa esteja cometido como problemas da alma, o adoecimento espiritual. Agora, Deise mencionou em relação a quanta quantidade de gente que nós estamos encontrando com autismo. E essa crise de ansiedade, crises de bipolaridade, esquizofrenia. O que está acontecendo? Ora, nós precisamos mexer e remexer com o processo reencarnatório. Por que essas criaturas estão se colocando num corpo físico com essas reações? O porquê que está acontecendo essas coisas, eu acho que tem aí perguntas próprias para isso, né, Deise? Então nós vamos responder conforme vai sendo perguntado para a gente desdobrar essa situação. Claro, é o que eu disse, o cérebro realmente ele pode ter desajuste psicofísico-químico e não ser provas e expiações. E como todos nós estamos ligados uns aos outros, né, a gente sempre reencarna nas mesmas famílias, então são esses débitos, são essas arestas que precisam ser aparadas. Você imagina a mãe de um autista, de uma criança com síndrome de Down, ela vai se dedicar a essa criança, quase que impossibilitada de trabalhar fora, tendo que às vezes até ter dedicação exclusiva ao filho. Ora, o filho como se está aprisionado no corpo físico e a mãe aprisionada, se assim pudéssemos nos expressar, ao filho. Esse vínculo desse mãe e filho não corta o cordão umbilical. Quantas pessoas eu e você conhecemos, Deise, que estão nessa situação de que se dedicam ao filho constantemente. A mãe não pode trabalhar. Às vezes a mãe está trabalhando, mas se desliga do serviço, porque o filho está correndo, ou a filha está correndo risco, e aí tem que salvá-lo, e para salvá-lo tem que permanecer 24 horas com ele. E a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco. É rapidinho. Já já a gente volta.